Olá, tive que fazer uma edição ontem, não dei o Fique em Casa, Fique Bem, mas estamos aqui de volta para dar continuidade ao relato da minha amiga Doris, uma ex-funcionária da Suícer. Então ela dormiu e quando acordou com uma musiquinha, um canto de pássaros, um filme que projetava imagens da Amazônia e iluminação que não agredia os olhos recém-abertos. Nesse momento, ela lembrou como acordavam quando acordava os passageiros, que os holofotes eram ligados no máximo e uma gritaria de início de serviço se instalava. Um horror. No retorno dela a Zurique, ela fez uma carta relatando a experiência que tinha tido na Varig, e procurou seus superiores para que soubessem da delicadeza da trilha sonora de canto dos pássaros antes do breakfast. Ela fez isso porque a Suícer incentivava os funcionários a buscarem ideias de melhorias no serviço. Essa contribuição foi implantada 2 meses depois, com um filmezinho com imagem dos Alpes suíços a bordo das aeronaves da Suícer. Ela ficou tão encantada com tudo que levou uma caixa de chocolates e um cartão de agradecimento pela experiência inesquecível para os funcionários da loja da Varig. A grande loja de decoração belíssima localizava-se na Bahnhofstrasse, um dos metros quadrados mais caros do mundo, bem em frente ao Hotel Mövenpick. A comparação entre as trajetórias da empresa dela e da minha era inevitável. Ela continua falando. Quando a Suícer quebrou, houve uma comoção geral do povo, uma tristeza coletiva. Era inaceitável que o governo suíço não ajudasse um dos nossos símbolos. Mas como toda crise tem um fato gerador, o nosso foi a queda do avião MD-11 em Halifax. Os ícones de 2 grandes países, as empresas de bandeira, tinham muito em comum. O tal grau de excelência, a maneira como éramos vistos pelas pessoas. Como a admissão na empresa requeria muitas exigências, a admiração por nós era demonstrada de jeito inequívoco. A diferença residia no fato dos comissários suíços não terem o objetivo de permanecerem a vida inteira na empresa, mas fazer dela um meio de conhecer o mundo e ganhar bons salários temporariamente, em geral, num período de 4 a 5 anos. O prestígio de trabalhar numa empresa de renome tinha peso e nós nos orgulhávamos disso. Isso eu percebi aqui no Brasil, sobre os comissários da Varig, diferentemente das demais empresas brasileiras. Outro dado que quero enfatizar diz respeito aos idiomas falados nas 2 empresas. Assim como os comissários suíços, os da Varig efetivamente falavam vários idiomas. E isso era constatado nos speeches de chegada dos voos à Suíça, onde sempre tinha alguém falando perfeitamente o alemão, francês e italiano, as línguas de nossos cantões. A Suícer tinha por hábito levar seus mecânicos em todos os voos para fazer a manutenção dos aviões, com exceção dos voos com destino ao Brasil. Aqui, ela usava os serviços da Varig, reconhecidos internacionalmente pela qualidade e confiabilidade. Além disso, nossos tripulantes técnicos vinham fazer reciclagem nos simuladores da Varig, outro centro de excelência. Infelizmente, o disclosure, o fechamento das 2, deixou um vácuo. Sinto muito por nós, como comissárias e passageiras. Fomos fonte de inspiração. Quando ela fala que ela sente muito por nós, como comissárias e passageiras, ela encerra, então, o relato dela. E aí começa o meu novamente.
Fomos fonte de inspiração para tantas empresas. Hoje somos celeiro de exportação de tripulantes gabaritados para o mundo todo. As grandes empresas de aviação devem estar agradecidas por contarem com a capacitação dada pela Varig aos seus profissionais. Qual a graça de sermos exportadores dos melhores pilotos e comissários do mundo? No mundo descartável em que vivemos, não cabe ética, justiça, respeito e sequer tripulantes aposentados. A esses resistentes tripulantes, dignos embaixadores do Brasil, minha admiração profunda. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Já dizia Horácio. Começa então um novo capítulo intitulado Boca Torta. Compreender o aeronauta variguiano passa necessariamente pelos detalhes de sua vida profissional e suas consequências. Ingressavam na carreira aérea muito jovens e eram submetidos à disciplina rigorosa, constantes cursos de reciclagem e exames médicos periódicos. Tinham atividade laboral em ambiente superior a 10.000 pés, pressão atmosférica adversa e com ar-condicionado ligado ad eterno. Enfrentavam fusos horários e climas diversos. Eram presas da insalubridade, para o qual recebiam adicional denominado de compensação orgânica, mas o qual foi incorporado aos nossos salários na década de 80 e não se falou mais nisso. Olhavam para o céu com intimidade e distinguiam com facilidade os brancos, brilhantes e volumosos cúmulos nimbus, os famosos CB, verdadeiras usinas de energia aérea. Os comissários, legítimos agentes de segurança e socorristas, estavam sempre em alerta, prontos para qualquer emergência e controle sobre suas emoções. Não tinham direito a folgas, em feriados ou datas importantes para si e sua família. Deviam cumprir com rigor regras e padrões. Seus laços familiares eram distendidos pela contínua ausência e alguns buscavam no álcool e drogas uma janela para respirarem. Suas raízes eram soltas ao sabor dos ventos. Os comissários eram treinados a dizerem sim eternamente e tinham que ser proativos, antecipando os desejos dos passageiros como verdadeiros videntes. O hábito de servirem aos clientes de forma respeitosa os levou a ter a mesma atitude em suas vidas particulares. Chamavam a todos de senhores ou senhoras e sempre procuravam saber o nome de quem os estava servindo, como garçom ou secretária, para não incorrerem no mesmo erro de alguns passageiros menos polidos que, para chamar os comissários, usavam psiu, como se estivessem chamando gatinhos. Não raro, são arguidos sobre quererem sempre ajudar os outros. Digo para vocês, está na veia servir. E servir, nesse caso, não é de forma pejorativa. Era entender o outro, procurar o outro, saber de suas necessidades. Como tinham suas vidas atreladas à escala de voo e cumprimento estrito de horários, desenvolviam forte dificuldade em esperarem qualquer evento ou pessoa que não fosse pontual, mas extrema flexibilidade em se adaptarem a travesseiros, colchões e camas de diversos tamanhos, de solteiros ou queen size, curtas, como no Japão, ou enormes, como na América do Norte.
tal maleabilidade em adaptarem seus corpos e mentes àquilo que lhes era oferecido, contrapunha-se à resistência, à desorganização e à prolixidade, visto que sua vida profissional os levava a serem práticos, objetivos e organizados, tanto que transformaram tudo à sua volta, maceteando o ambiente para facilitar suas vidas. A cobrança contínua da manutenção de manequins entre 40 e 46 para as mulheres, a apresentação pessoal e comportamento impecável faziam das comissárias, principalmente, reféns dos números de seus uniformes. Prisão em forma de tecido. Dos salões de beleza e de um jeito socila de ser. A elegância e a etiqueta não ficavam restritas às roupas. Se expandiam ao linguajar, ao modo de sentarem-se e portarem-se como verdadeiros representantes da Vark. Conheciam o mundo, suas cidades, vielas, vilas e vertentes, e se comunicavam em vários idiomas. Eram saudáveis, apesar de se alimentarem a cada semana com comidas dos mais variados tipos e temperos, dependendo do país em que estivessem. Eram destemidos e tinham noções geográficas de cada cidade do mundo para localizarem-se com destreza. Conviviam com inúmeras personalidades dos mais variados meios e lidavam com as mais diversas culturas. A seletividade passava a ser um de seus defeitos. Por isso era comum buscarem em seus pares a companhia ideal para casarem-se. E o casamento interracial, como o caso exemplar do alemão Abtreuter com a chinesa Xin Yongmei, ou mesmo casais eventuais, era usual. A multiculturalidade fazia parte do cotidiano. A diversidade de passageiros em cada aeronave, oriundos dos 4 cantos do mundo, os fazia desenvolver a habilidade de ligarem seus cérebros para perguntas e respostas em vários idiomas quase simultaneamente. A rapidez de raciocínio era arma comum. Fique bem, fique em casa. Por hoje é só. Até amanhã.